Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e graça. Hoje eu vou falar sobre Asaf. Tem muita gente, ou muitas pessoas, que querem pregar sobre Asaf e tem muita dificuldade. Até professor de teologia, em algumas situações, tem dificuldades de falar sobre Asaf. Então, aqui no meu canal você aprende muito sobre vários personagens da Bíblia Sagrada. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista. Este é o programa Cenário Bíblico e eu estou feliz de poder compartilhar um pouquinho sobre a vida de Asaf. Meu amigo e minha amiga, pegue o papel e a caneta e se aproxime, porque eu vou deixar pérolas, detalhes importantíssimos para você fazer um sermão, para você fazer uma mensagem sobre Asaf. Inclusive, é bom você conhecer toda a história de todos os personagens da Bíblia Sagrada. No entanto, muitos materiais didáticos não fornecem a história, não fornecem o conteúdo que a gente precisa. Às vezes, a gente compra uma Bíblia de estudo e na Bíblia de estudo não fala aquilo que precisamos saber. Às vezes, compramos um dicionário e o dicionário também não fala. Às vezes até compramos um livro das tradições judaicas e não fala a história completa de Asaf ou de outros personagens da Bíblia Sagrada. Mas aqui no meu canal você vai encontrar essa história em meus materiais didáticos. Você vai encontrar essa história profunda, a história que ninguém nunca contou. A história que ninguém nunca falou. Porque eu sempre falo, não adianta você pregar o que todo mundo pregou. Na escola dominical, ou na escola, na faculdade teológica, não adianta você ensinar o que todo mundo já ensinou. Porque a maioria dos pregadores e a maioria dos professores de teologia não investe em livros profundos, livros que traz a história em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano. Então, tem muitas pessoas que não investem. Então, você precisa ser diferente e precisa investir no teu conhecimento. Até porque você já é dizimista, já é ofertante. Agora, você precisa investir em você, tá bom? Então, você precisa comprar materiais bons. Materiais bons. E você sabe que materiais bons não é tão baratos. Mas você precisa realmente comprar materiais diferenciados para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre Asaf, a biografia, para você fazer um sermão, uma mensagem, tá bom? Então, o nome Asaf significa coletor. Coletor, ou aquele que ajunta. Então, meu amigo e minha amiga, esse Asaf era da tribo de Levi. E a família de Asaf, os pais de Asaf, trabalhava como coletor. Seria como um diácono, né? Que colhia as ofertas, contavam os dízimos, trabalhava na contabilidade em relação aos sacrifícios do povo de Israel. Então, o pai de Asaf era Berequias. E esse Berequias era realmente aí um homem que trabalhava com a contabilidade no tempo do rei Davi. E quando Asaf nasceu, ele colocou o nome do filho dele Asaf, que significa aquele que coleta ofertas, tributos, ou aquele que acolhe, aquele que reúne, entendeu? Porque segundo a história, a família de Asaf era uma família de pregadores eloquentes. A família de Asaf tinha um vocabulário poderoso. Era de uma família influente. Era os levitas mais achegado a Davi naquela época que Davi começou a reinar em Israel. Então, assim,
Asaf significa coletor ou acolhedor, ou aquele que faz reuniões. Então, pessoal, o nome Asaf tem vários significados, a depender aí do original que você tomar para explicar, tá bom? Então, ele era da família dos levitas, principalmente da família de Gerson, né? Gersonita. Isso é muito forte. Segundo a história, Asaf era o filho primogênito de Berequias. Então, Berequias gerou 3 filhos. Qual que é o nome do primeiro? Asaf. Qual que é o nome do segundo? Amã. Qual que é o nome do terceiro? Etan. Anotou aí? Asaf, Amã e Etan. Era uma família aí poderosa, né? De levitas. E esses levitas trabalhavam em relação a recolher as ofertas e tributos e também trabalhava com música. Principalmente Asaf, né? Asaf parou de trabalhar como coletor de ofertas, tributos, né? E passou a trabalhar na área da música. Isso aqui é muito forte, pessoal, porque Asaf foi o maior músico no tempo de Davi e Salomão. O maior. Aliás, ele foi o chefe dos músicos. Isso aqui é muito forte, pessoal. Muito forte. E segundo a tradição, Asaf tocava vários instrumentos de músicas. Inclusive a percussão, né? Então, assim, meu amigo, Asaf era extraordinário. Extraordinário. Né? A família dele trabalhava como coletor de ofertas, tributos e etc. Tá bom? Mas Asaf mudou a história da família. Asaf chegou e falou, a partir de agora, a minha família não vai trabalhar recolhendo ofertas e tributos. Agora a minha família vai ser a família mais poderosa em Israel na área da adoração, na área da música. Tá bom? Então Asaf era um produtor. Meu irmão, imagina quem era Asaf. Só você conhecendo a história mais profunda para você realmente descobrir o potencial de Asaf. Você vai ficar de queixo caído quando você descobrir quem realmente era Asaf. Tá bom? Porque eu já te expliquei que as Bíblias, o livro, dicionários, não conta a história toda. Mas a história judaica conta. E você precisa ter a história judaica em suas mãos. Tá bom? E você vai conseguir adquirir mais conhecimento. Então, meu irmão e minha irmã, esse Asaf, ele gerou 12 salmos. Olha aí, pessoal. 12 salmos. 12. Asaf produziu 12 salmos. O salmo mais importante é o salmo de número 50, é muito forte. O 73 é de Asaf também. E o 83. Estes são os mais importantes. Entendeu? Asaf construiu ou elaborou 12 salmos, 12 provérbios inteiros. Porém, os mais importantes é o Salmo 50, 73 e 83. Tá bom? O 73 é aquele salmo que Asaf fez para Deus falando por que o ímpio, às vezes, é mais próspero do que o justo. Asaf tinha estes questionamentos. Senhor, por que o ímpio cresce? Por que o ímpio enriquece e o justo padece, o justo empobrece? Então, esse Asaf, pessoal, no Salmo 73, é um questionador. Ele questiona Deus, coloca Deus no canto da parede e começa a questionar ali. Entendeu? Então, esse Salmo 73 é um dos salmos mais importantes da Bíblia Sagrada, porque é um questionamento de Asaf em relação a Deus. Por que o ímpio é abençoado e o justo é caluniado, podemos dizer assim. Então, assim, Deus então começou a explicar a Asaf.
falando, olha, Asaf, o justo padece aqui na terra e no porvir ele é abençoado. Já o ímpio é abençoado aqui na terra e no futuro, quando morrer, ele é atormentado. Entendeu? Então Deus passou esse recado aí para Asaf no Salmo 73. Esse Salmo 73 é um dos salmos mais importantes da Bíblia Sagrada, tá bom? E é de Asaf. Então, meu amigo e minha amiga, já escreveu aí, já anotou no rascunho? Asaf construiu 12 salmos. Os salmos 50, 73 e 83 são os salmos mais importantes de Asaf. Asaf marcou a história. Meu amigo, Asaf marcou a história do povo judeu. Por que Asaf mudou a história? Ah, meu amigo, por vários motivos. Por vários motivos. Asaf, ele era tão importante que, quando Ezequias reconstruiu o templo de Salomão, Ezequias cantou somente os salmos de Asaf. Porque os salmos de Asaf é os salmos do avivamento. Meu irmão, Asaf trazia o avivamento através da música. Então, quando os salmos de Asaf eram tocados na igreja, na sinagoga, no templo, o avivamento de Deus descia ali, né? Você pode ver isso lá no livro de Isaías, capítulo 6, né? Que fala que a glória de Deus desceu no templo, a glória de Deus, a Shekinah, desceu no templo, de tal forma que todo mundo caiu no chão. Os sacerdotes nem entravam e nem saíam do templo. Por quê? As pernas amoleceram e eles desmaiaram, caíram dentro da igreja. Hoje não pode acontecer mais isso, porque as pessoas dizem que isso é carnalidade, é criancice. Não é verdade? Mas em Isaías, capítulo 6, fala que ninguém entrava e ninguém saía no templo. Por quê? Quem estava fora não entrava e quem estava dentro não saía. Pela glória de Deus, a Shekinah de Deus, o avivamento de Deus. Quando que acontecia isso? Quando cantava os salmos de Asaf. Por que Asaf conseguia compor músicas avivalistas, músicas que traziam o avivamento de Deus, trazia Deus para o templo? Por quê? Porque Asaf, meu irmão, era diferenciado de oração, de jejum, de busca. Ele veio para revolucionar. Ele veio para trazer uma transformação dentro do povo de Israel, entre os levitas. Entendeu? Isso aqui é muito forte. Outro detalhe que você pode colocar no sermão sobre Asaf, pessoal, é que Asaf nasceu no ano 1000 antes de Cristo. Isso aqui é muito forte. Anote aí. Asaf nasceu no dia 1º do mês de Nissan, do ano 1000 antes de Cristo, 7 horas da manhã. Anote aí. Anote. E aí, meu irmão, quem nasce em uma data como esta é muito importante, tá bom? Quem nasce em uma data específica, né, numerológica, é muito importante. Então, assim, Deus trabalha com o tempo, Cronos e Kairos, todo mundo sabe, tá bom? São 7 tempos, 7 tempos. Em meus livros, eu falo sobre os 7 tempos. Tempo Cronos, tempo Kairos, tempo Ainon, e assim sucessivamente, até chegar no atemporal. Em meus livros, eu deixo tudo. Tudo e muito mais sobre os tempos. Pessoal, eu estou falando sobre os 4 livros que eu elaborei. Os 4 livros. Olha eles aqui. O primeiro livro é o Gênesis. A revelação completa. Olha aqui, pessoal, que livro maravilhoso. Para professores de teologia, para professores de escola dominical. Olha aqui. Livro do Gênesis, Bereshit, a revelação completa. Detalhe por detalhe, tá bom? Eu trago aqui mais de 1000 assuntos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. É maravilhoso. Com 715 páginas, lançado no ano 2019, livro do Gênesis.
Foi o primeiro, 2019. Em 2020, eu lancei o segundo livro, o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Esse livro é para pregadores e pregadoras, tá bom? 2020, eu lancei esse segundo livro, livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 723 páginas. Em 2021, eu lancei o livro A Olaria de Obreiros. Olha aqui, pessoal. O livro A Olaria de Obreiros. Esse livro tinha acabado. Eu pedi uma nova remessa. Agora, em 2023, chegou a segunda remessa. Peça, porque é maravilhoso. Olha o número aqui do WhatsApp. Ligue agora, mande uma mensagem agora para adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros. A minha esposa, pastora Jaci, sempre fala que esse livro, A Olaria de Obreiros, é 3 em 1. Porque fala tudo sobre o reino ministerial e eclesiástico. Além de tudo, pessoal, tem várias pregações e, sobretudo, tem vários estudos. Tá bom? Vários estudos. Então, são 3 em 1. É muito bom. Esse livro foi o terceiro livro que eu lancei. Livro ministerial A Olaria de Obreiros, lançado em 2021. Tá bom? Mande uma mensagem agora para adquirir esse terceiro livro. Tá bom? E o quarto livro, pessoal, é o livro de ouro do Pregador Absoluto. Foi lançado em 2022. Olha aqui, pessoal. Com 734 páginas. 734 páginas. É um monstro, né? Olha aí a espessura. Livro de ouro do Pregador Absoluto. A glória do conhecimento. Meu amigo e minha amiga, se você é pregador, compre. Se você é pregadora, compre. Se você é professor, compre esse material. Porque não tem material igual a este no Brasil. No Google, Facebook, no YouTube, Instagram. Você não encontra esses detalhes que eu trago nos livros. Na Bíblia de Estudo não tem. No dicionário não tem. Na escola profética ou na faculdade teológica não tem. É somente nesses livros que você vai encontrar muitos detalhes importantes que ninguém tem no Brasil. Então adquira esses 4 livros. Inclusive, eu vou colocar os 4 aqui na mão, né, nas mãos, para você ver. Olha aqui. Coisa linda, né, pessoal? É uma coleção, os 4 melhores livros do Brasil. E agora, em 2023, né? Já estamos agora em 2023. E eu comecei a fazer o dicionário original e magnífico. Tá bom? Então, entre lá no Mercado Livre e coloque Matusalém Especialista e saiba mais, tá bom? Então, ou compre aqui mesmo, ligue, ou mande uma mensagem nesse WhatsApp aqui da tela e já adquire, eu vou te enviar pelo correio. Aqui comigo, comprando aqui, é mais em conta, na promoção. Lá no Mercado Livre tem a plataforma, aí não está na promoção, tá bom? Então, pessoal, esse Asaf marcou a história, né? Porque ele nasceu no dia 1º do mês 1º de Nissan, né? Dia 1º do mês 1º, né? Do ano 1000 a.C., 7 horas da manhã. Então, ele já chegou em uma data específica aí para mudar a história. Outro detalhe sobre Asaf, pessoal, é o seguinte. Quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, todo mundo conhece a história. Davi foi buscar a arca da aliança na casa de Obed-edom. E Davi começou a dançar, né? E Mical começou a criticar. Mical começou a debochar de Davi, falando que Davi não era sacerdote e Davi estava dançando com os sacerdotes. Entendeu? Tocando harpa aí no meio dos sacerdotes. Então Davi foi criticado. Naquele momento que Mical estava criticando de Davi, o Espírito Santo de Deus tomou a vida de Asaf, que nessa época Asaf tinha 9 anos de idade. 9 anos.
E o Espírito Santo tomou a vida de Asaf, e Asaf começou a rodopiar, a bailar. A palavra bailar é rodopiar, pessoal, né? Rodopiar. Hoje, na igreja, não pode mais rodopiar, porque você vai falar que é criancice, é carne, né? Não pode mais. Na igreja não pode. Mas antigamente rodopiava, entendeu? Bailava, era coisa linda. Então, Davi começou a rodopiar, cheio do Espírito Santo, claro, né? A bailar. E Mical, cheia de demônios, começou ali a acusar Davi, a falar mal de Davi. Naquele momento ali, Deus tomou a vida de Asaf, com 9 anos. E Asaf começou a rodopiar, a bailar. E Asaf bailava de um pé só, meu irmão. Coisa linda, tá na história, tá no Midrash. O problema é que você não estuda a história e depois fica falando de quem estuda. Para com isso. Para com isso. Não sabe a história? Cale-se, por favor. Né? Então o próprio Salomão falou, quando você estiver diante dos sábios, cala-te, porque você tem uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Então é hora de aprender, meu amigo, é hora de aprender. É hora de aprender. Eu, quando estou diante dos mestres, eu me calo só para aprender. Sabe o que é que eu levo? Papel e caneta, rascunho e caneta. Se tem pessoas sábias, meu irmão, eu vou aprender com eles. Eu estou aqui para aprender, porque todos nós somos aprendizes, entendeu? Então, esse Asaf bailava. E aí, segundo a história midrashiana, Asaf caiu no colo de Davi, com 9 anos. E Davi tomou Asaf no colo, era um rapazinho, né? Que nessa época estava entre aí 7 a 9 anos de idade. E Davi segurou Asaf no colo e os dois bailaram, rodopiaram. Davi com Asaf no colo. Ah, meu irmão, vai fazer isso na igreja. Vai fazer isso na igreja que todo mundo vai dizer que é loucura. Entendeu? Eu vou repetir. Davi pegou Asaf no colo e rodopiou de um pé só. Aí, depois que aconteceu isso, Davi começou a investir na vida de Asaf. E aí, quando Davi morreu com 70 anos, Asaf já estava rapazão, né? Já era homem. Quando Davi morreu, Asaf já era homem. Só que Davi deixou uma carta para Salomão. Você sabe? Você conhece a carta? Aí. Davi deixou uma carta para Salomão, dizendo, Salomão, quando eu morrer, abençoe Asaf. Coloque Asaf. Eu quero que você invista na vida de Asaf. É por isso, pessoal, que quando Davi morreu, Salomão construiu o templo. Salomão construiu o templo em Jerusalém. E Salomão colocou Asaf como o diretor-geral dos levitas. Ninguém era maior do que Asaf. Porque Asaf bailou com Davi. Tem uma pregação, hein, desse nível aí. É coisa linda, é coisa linda. Você precisa estudar a história, claro. Você não pode pregar sem conhecer a fonte, sem conhecer a história. Não, meu irmão. Vai pesquisar, vai para a história. Compre livros, bíblias boas, entendeu? Invista no teu ministério, porque você já é dizimista. Você já é ofertante. O teu pastor já está abençoado. A igreja que você congrega, ó, é milionária. E você está pobre de conhecimento. Sabe por que você é pobre? Porque você não compra materiais didáticos. É rico em dinheiro. Dinheiro você tem, graças a Deus. A casa você já tem, o carro você já tem. Mas não investe em livros bons. Não investe. E aí você é pobre, né, de espírito. Mateus 5, né? Jesus falou, bem-aventurados são os pobres de espírito. Por que são pobres de espírito? Não investiu. Mesmo assim, Jesus vai dar uma força, né, para ajudar. Então, meu irmão, invista em materiais. Invista em materiais. Teve uma pessoa que perguntou, pastor Matusalém, quais são os dicionários que você mais usa? Pessoal, aqui no Brasil, tem vários dicionários, como esse aqui, é o Vines, é muito bom, mas não tem aquela pegada, né? É muito bom, é um dos melhores, né, dicionário Vines, mas não tem aquela pegada. Tem outros dicionários maravilhosos, né, pessoal? Olha aqui, ó, né?
mas não tem a pegada ali, né? Tem vários dicionários aqui, né? O Champions também é bom, né? Mas eu gosto de um material com aquela pegada em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano. Então, assim, esses materiais aqui que eu apresentei, aqui eu tenho 4 dicionários aqui, gigantescos. São bons, maravilhosos, mas é aquilo que todo mundo já pregou, porque todo mundo conhece. Agora você tem que partir para um negócio mais águas profundas, né? Mergulho, né? Profundo. Então, esses dicionários brasileiros aí, você chega aí a 100 metros de profundidade, né? Mas você precisa chegar a 500 metros, a 1000 metros de profundidade. Aí é forte, entendeu? Águas profundas. Ezequiel 47 vai falar, né? Águas nos tornozelos, água nos joelhos, água na cintura, água nos ombros e águas a nados. Entendeu? Então, eu não sei qual é o teu nível de conhecimento, mas você precisa nadar, meu irmão. O conhecimento tem que tirar da terra, do chão, da água. Tem que colocar você, né, pairando. Quando é que você vai a nado? Quando você não tocar mais no chão. E para você não tocar no chão, precisa de materiais bons. Então, eu vou apresentar novamente os 4 livros que eu tenho. Adquira agora, tá bom? Os 4 melhores livros do Brasil. Livro de Gênesis, livro dos Sermões, livro A Olaria de Obreiros e o livro de ouro do Pregador Absoluto. São os 4 melhores livros do Brasil. Por que são melhores? Porque eu trago detalhes que ninguém trouxe. Eu trago detalhes que não tem nos dicionários. Eu trago detalhes que não tem na Bíblia de Estudos. Eu trago detalhes que não tem no Google, no Facebook, no YouTube. Não tem. Entendeu? Então tem aqui nos meus livros. Então adquira esses livros. Olha o número aqui da tela do celular para você adquirir. Não é amanhã. Pessoal, não é amanhã. É hoje. É para ligar hoje, para adquirir na promoção. Tá bom? Você vai falar comigo ou com a minha esposa, pastora Jacide Nóbrega Calheira, para adquirir esse material de primeira categoria, de primeiro mundo. Conhecimento que ninguém tem. Tá bom? Eu sou o pastor Matusalém, especialista. Este é o programa Cenário Bíblico. É um prazer ficar contigo até agora. Se inscreva no meu canal, comente na descrição, ative o sininho e divulgue para mais alguém, para que o meu canal continue crescendo na mídia. Que Deus abençoe, tamo juntos. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução,
tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.